Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Nós estamos de volta com Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet, no nosso site futura.org.br. E a presidente Dilma Rousseff deve assinar nos próximos dias o indulto de Natal para os presos brasileiros. As regras são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que a submete ao Ministério da Justiça e, posteriormente, à Presidência da República. Não podem receber o benefício os condenados por tortura, terrorismo, tráfico de drogas, além dos que cumprem pena por crimes hediondos. Já entre os que têm direito ao indulto estão os condenados a pena superior a 8 anos e inferior a 12 anos por crimes sem uso de violência ou grave ameaça. Estes são apenas alguns dos regulamentos, mas quem explica melhor para a gente agora, direto de São Paulo, é a Gabriela Ferraz, que é advogada do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Gabriela, tudo bem com você? Bem-vinda ao Conexão Futura. Obrigada, Cristiano. Tudo bem? Gabriela, quero que você comece explicando para quem está em casa qual é a diferença entre o indulto de Natal e a saída temporária de um preso. Ótimo, eu acho que esse é um ponto principal, né? Porque quando a gente chega em dezembro, existe aí algumas mídias que acabam fomentando um pouco o medo em cima desses institutos. Então, acho que o primeiro ponto é a gente esclarecer que o indulto, ele é uma decisão do Executivo, né, um decreto da Presidenta da República. Ele tem um caráter que é mais humanitário, ele é genérico, ele se aplica a algumas pessoas. Enquanto que a saída temporária, ela acontece em regime semiaberto, as pessoas que já estão em regime semiaberto, e caso a caso. E quem decide isso vai ser o juiz. Então, o juiz vai analisar cada pedido de saída temporária e ele vai determinar, autorizar isso nos casos que lhe parecer interessantes. Então, são os casos onde os presos já exibem um bom comportamento, né, que ali a gente está preparando esse preso para ele voltar à vida em liberdade. Muito bem, essa é uma dúvida recorrente, né? Em relação ao indulto, então, eu falei aqui alguns critérios, mas qual preso pode receber esse benefício? Falando do indulto, é importante a gente dizer que ele acontece agora nessa época de fim de ano e ele não se aplica, em geral, às pessoas que estão presas. O indulto, ele serve para extinguir a pena e, em geral, ele é aplicado para as pessoas que já estão fora do sistema penitenciário, que já cumprem a medida fora e que vão ter a sua pena extinta, ou seja, não vão continuar respondendo a um processo em liberdade. Então, essas pessoas, elas já progrediram, já saíram, né? Então, a gente acaba com essa falácia, né, da grande mídia que fica dizendo que as pessoas se aproveitam para sair nesse período porque são muito perigosos e voltam a cometer crimes. Não é isso. As pessoas já estão fora do sistema e a gente usa esse direito, né, porque é um direito previsto na legislação, não é um favor, é um direito, e a gente usa esse direito para que as pessoas possam, então, extinguir as suas penas. Muito bem. E de que forma é feito o monitoramento? Há um acompanhamento após esse benefício ser concedido ao preso ou após ele receber um indulto, ele já não tem mais esse acompanhamento pelo sistema penitenciário? O indulto, como eu disse, a gente extingue a pena. Então, a pessoa ela goza de plena liberdade. Na saída temporária, hoje em dia existe um procedimento que é feito em alguns estados e sobretudo aqui em São Paulo, que é esse procedimento do monitoramento eletrônico. O ITTC, né, a gente tem um posicionamento contrário a essa ideia do monitoramento eletrônico e sobretudo da forma como isso vem acontecendo hoje em dia. Então, como eu te disse, isso é um direito previsto na legislação. E as pessoas que deveriam sair para gozar desse preparo da sua libertação, de voltar a gozar do benefício de estar com a família, do estudo, essas pessoas hoje saem com esse controle penal, que é o controle pelo monitoramento, e são pessoas que, em geral, é importante a gente dizer que hoje a população carcerária brasileira, ela tem um perfil de uma população não perigosa, né? São muito pouco, o percentual é muito baixo de pessoas que cometeram crimes com violência. Então, a gente está falando aqui de pessoas que já progrediram para o regime semiaberto. A gente está falando de pessoas que cometeram crimes sem uso de violência. A gente está falando de pessoas que apresentam um bom comportamento durante o tempo que ficaram reclusas. E são essas pessoas que estão saindo, né? Então,
Infelizmente, a gente usa hoje esse monitoramento eletrônico como uma forma, mais um braço, né, do sistema penal forte contra uma população que a gente sabe que é uma população escolhida pelo sistema penal, né, existe uma seletividade nessa prisão. E o monitoramento que nasceu dentro de uma ideia de provocar o desencarceramento, hoje em dia ele está servindo para outros objetivos e não ao desencarceramento. Gabriela, uma questão que você apontou em relação à percepção de parte da sociedade em relação à saída temporária, essa questão de voltar ou não após o fim, né, desse período, desse outro tipo de benefício concedido. Existe algum tipo de levantamento que comprove o índice de fato de presos que não voltaram à prisão após o fim dessa saída temporária? Esse é um ponto bastante importante também, Cristiano, porque os dados que a gente tem, os dados fáticos, não correspondem a esse medo que é fomentado na mídia hoje em dia. Então, a Defensoria Pública de São Paulo, em levantamento dos dados, mostra que menos de 5% das pessoas que saem não voltam, né? Então, a gente tem um número bastante grande de pessoas que voltam de forma voluntária depois de terminar o período da saída temporária. Muito bem, é importante a gente discutir esses assuntos que têm a ver, querendo ou não, com a vida de todos nós. Então, muito obrigado, Gabriela Ferraz, pelos esclarecimentos e boas festas para você. Igualmente, muito obrigada pela oportunidade da gente trabalhar esse tema que é bastante importante nessa época. Obrigada, Cristiano, boas festas. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa que quer buscar outras informações sobre o trabalho que a Gabriela apresentou aqui. Então, o site do ittc.org.br é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Você pode acessar aí e conferir outras iniciativas e outros projetos do ITTC, tá certo? Dado o recado, então, na próxima entrada do Conexão, a gente fala sobre o futuro do ensino nas universidades brasileiras. Pois é, o Brasil já registrou aí 7.300.000 estudantes matriculados em cursos de graduação aí no ano passado, segundo dados do censo do INEP. E nas últimas décadas, o aumento no número de brasileiros que chegaram ao ensino superior veio acompanhado, é claro, de uma série de novidades no currículo, na interatividade e também no uso de tecnologia. Então, você em casa não pode perder esse bate-papo, começa daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Você já pode mandar sua pergunta para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone nos contatos que estão aí na sua tela e eu estou aqui à sua espera. Até já!